Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre biologia, pessoal. Olha só, biologia, como vocês sabem, é a ciência que estuda a vida, certo? Então a gente sabe que os seres vivos em geral, ele é composto por células, certo? Sendo que o vírus, pessoal, o vírus, ele é acelular, certo? O vírus, ele é acelular. Vírus, ele não tem célula. O que ele tem? Ele tem apenas uma cápsula, que o pessoal chama de capsídeo, certo? Um capsídeo com um material genético. Esse material genético no interior do vírus, ele pode ser um DNA ou um RNA, certo, pessoal? Ou ele tem o DNA ou ele tem o RNA, entendeu? Os vírus que possuem o RNA, eles são chamados de retrovírus, como por exemplo o vírus da AIDS, ele é um retrovírus, tá bom, pessoal? Olha, a gente tem também, pessoal, logo após o vírus, né, que o vírus ele é vamos dizer, ele é acelular, certo? Seria um ser vivo acelular, porque o vírus ele é vivo. Ele quando ele infesta um hospedeiro, ele quer sobreviver, ele quer reproduzir, certo? Então ele é um ser acelular, não tem a célula completa e ele tem um material genético dentro de um capsídeo, certo? Logo em seguida nós vamos ver os protozoários, certo? Os protozoários, pessoal, ele são o que? São unicelular. Protozoários são unicelular. São seres unicelular, porém são seres eucariotes. O que quer dizer ser eucariotes? Eucariotes, pessoal, são eucariotes, são aqueles seres que contêm a carioteca. O que é a carioteca? A carioteca é uma membrana que fica no núcleo, certo? Então ele tem o núcleo coberto pela essa membrana. Então os protozoários são eucariontes, ao contrário das bactérias e dos vírus, né? Os vírus que no caso são acelulares, e as bactérias ela é procarionte, ou seja, procariontes quer dizer que não tem aquela pelezinha, né? aquela membrana que é a carioteca, a membrana do núcleo. Não vamos confundir a carioteca, que é a membrana do núcleo, com a membrana plasmática, certo? A membrana plasmática ela recobre toda a célula, certo? Já a carioteca ela fica lá no núcleo, certo? Ela é uma membrana do núcleo, tá? Outra coisa eu queria dizer para vocês, que a bactéria ela chega a ser assim menos desenvolvida do que o protozoário. Por que ela é menos desenvolvida? Porque ela é procarionte, certo? Ela é procarionte, ou seja, procarionte, ela não tem a membrana, certo? Que a membrana nuclear. E além do mais, a única organela dela é os ribossomos. Então a única coisa que ela faz é a síntese de proteínas, entendeu? Ela só, enquanto o protozoários ele tem a mitocôndria, tem o retículo endoplasmático, liso e rugoso, ou seja, o protozoário, inclusive alguns têm vida livre, certo? O protozoário aqui, ó, tem um flagelo aqui que ele sai batendo assim e vai embora. Ele tem todas as organelas, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tem o seu núcleo com a membrana, tem que é a carioteca, certo? Tem a própria membrana do citoplasma, ou seja, ele é bem mais completo. A bactéria, pessoal, a bactéria ela seria tipo assim, um coco, ou dicloco, ou esplectococo, entendeu? Ela seria a bactéria, além dela ser cada um pontinho desse é uma bactéria, certo? Ela pode viver em colônia. Então ela além de ser unicelular, ela é procarionte e só tem apenas o ribossomo, certo?
Depois a gente vai ver essas organelas das células. Então eu queria deixar claro para vocês que viria aqui, a ordem está até inversa. Vem aqui primeiro assim, ó, vírus, vou botar aqui na ordem certa. Vírus, certo? Vírus, depois bactérias e protozoários. Se a gente for analisar o nível de complexidade. O vírus, que é acelular, não tem célula, acelular, certo? A bactéria, que é unicelular, uma célula só, mas é uma célula bastante incompleta. Ela é uma célula que não tem carioteca, é uma célula que não tem as organelas, só tem somente o ribossomos. E o protozoário, que seria mais, é unicelular também, mas é bem mais completo do que